Olá pessoal, estamos aqui continuando esse estudo sobre o livro de Joel, nessa terceira semana. E essa lição dessa semana tem por título, Um Deus Santo e Justo. O verso para memorizar é o seguinte: O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Joel 2:11. E hoje, nessa segunda, 15 de abril, toque a trombeta. Se levante, saia do lugar onde você está e mude de atitude. As tragédias, quando elas vêm em nossa vida, nós nos perguntamos muito: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que algumas pessoas vivem e outras morrem? Será que Deus quer ensinar alguma coisa pra gente com isso? Na verdade, aquela tragédia que estava acontecendo com Israel era justamente para mostrar para eles que eles precisavam mudar de atitude. E tem uma citação muito interessante aqui na lição que fala: os gafanhotos não haviam deixado nada que pudesse ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Que coisa mais profunda. Ou seja, a praga, a tragédia tinha sido tão grande que até mesmo o que oferecer a Deus não tinha. E isso representava algo muito sério, que era não poder cumprir a aliança com Deus. Ou seja, a aliança tinha sido desfeita, nem sacrifício eles podiam oferecer. Às vezes, quando nós chegamos ao ápice de estar passando por uma coisa difícil, talvez chega um momento em que nós não temos nem mais o que oferecer a Deus. Nós não temos nem mais como orar, nem nada do tipo. Mas o interessante é que o profeta Joel, diferentemente dos outros profetas, que os outros profetas, quando eles falavam de algo ruim, às vezes levavam muito tempo falando de algo ruim. Tem livros bíblicos mesmo que tem 2, 3 capítulos relacionados a uma coisa ruim. E Joel não, Joel começa o capítulo 1 falando de uma coisa ruim, mas no final do capítulo ele começa dizendo para o povo, para se reunir, para escolher um dia específico de adoração, para fazer nesse dia jejum e oração, que o Deus deles iria os livrar daquilo ali. E tem uma coisa interessante: sempre que o povo sofria por uma calamidade, uma consequência ruim, ele era chamado ao arrependimento e a uma renovação da aliança. Hoje talvez nós também sejamos sendo chamados a uma renovação da aliança. Mas enquanto isso, nós temos que ter em mente que esse Deus, que é o Deus que deu a Canaã para Israel, é o Deus também que nos dá a Canaã e que cumpre as suas promessas. E tem uma perguntinha aqui muito interessante. Hoje, na sua vida, Carlos, você pode citar aqui rapidinho uma promessa que lhe faz bem quando você está passando por algum momento de dificuldade, quando você fica temeroso por alguma coisa? A promessa de que Ele está no controle e que Ele resolverá tudo da melhor forma. Muitas vezes me conforta dessa forma, saber que uma situação se resolverá, independente do momento e da forma, se resolverá da melhor forma que Deus considera. Ou seja, que é o melhor para mim. O Carlos já falou a promessa assim no sentido já foi meio destrinchada a promessa. Eu quis dizer assim, a promessa mesmo em si. E eu citei aqui duas. Uma interessantíssima, que é uma promessa afirmação, que fala que o nome de Jesus era Emmanuel, Deus conosco. Essa é uma da melhor promessa que nós temos. Ele é Deus comigo, em qualquer momento, em qualquer circunstância que eu estiver, até nas crises maiores. Isso, claro, leva ao que o Carlos falou, que é acreditar que Ele vai suprir as necessidades. E a outra, que é uma das que eu mais gosto na Bíblia, e que você também poderia exercitar, é que os que esperam no Senhor voam como águias. Eu estou cortando um pouquinho da promessa. Por que eu gosto tanto dessa promessa? Porque até nessa promessa não fala assim que nós não nos cansaríamos. Na verdade, fala que nós nos cansaríamos, mas que mesmo nos cansando, nós renovaríamos as nossas forças em Jesus Cristo. E é por isso que eu gosto muito dela. Quando tiver tudo difícil, quando você estiver cansado, se você buscá-lo, você vai ter forças renovadas. Você vai voar como a águia. Verdade. A lição tem por título Exército de Gafanhotos. Vamos estudar um pouco sobre gafanhotos. Em uma agricultura, na zona rural, normalmente, a presença de gafanhotos demonstra que está tudo no seu ciclo natural, ou seja, à noite tem o barulho dos gafanhotos, como de um grilo, cri, cri. Só que em determinadas épocas acontece que a colheita é fora da época, ou até vem além do normal. E de alguma forma esses gafanhotos acabam se transformando em seres destruidores. A lição não traz especificamente como isso acontece, mas traz que eles se transformam em cores, até em formas, e passam a ser seres destruidores daquelas plantações. O objetivo de Joel de trazer essa questão dos gafanhotos como destruidores nos remete a uma guerra literal que nós vivemos. Ou seja, nós vivemos com gafanhotos querendo nos destruir. São os
os anjos e o próprio Satanás e sua hoste tentando nos destruir, são gafanhotos. Mas nós lembramos da profecia que há lá em Apocalipse 9, que traz gafanhotos também, que são ordenados a destruir uma determinadas plantações, mas eles não irão destruir aqueles que não têm a profecia traz como as plantas verdes, as coisas verdes, que significam que tem um selo de Deus. Ou seja, esses gafanhotos dessa profecia não destruiriam aqueles que estão protegidos de Deus, que seriam as plantas verdes. Dessa mesma forma, nós também hoje, diante desses gafanhotos que estão para tentar nos destruir, nós também estamos protegidos, desde que nós aceitemos a Deus e vivamos como merecedores desta proteção. E em breve, por enquanto nós ainda vivemos com esses gafanhotos, mas Romanos 9:28 nos diz que Deus, Ele voltará em breve e executará da terra sua sentença rápida e definitiva, ou seja, Ele destruirá todos esses gafanhotos, ou seja, todo esse poder maligno que há tentando nos destruir, como esses gafanhotos destroem as plantações. Para isso nós precisamos permanecer firmes e fiéis a Deus. Isso indicará que nós estamos com o mesmo selo que tem na profecia de Apocalipse 9. Ou seja, para que nós estejamos assim, protegidos contra esses gafanhotos, nós precisamos estar cada vez mais unidos a Cristo, fiéis, e o buscando, para que assim nós possamos receber esse selo dele e na sua volta não sermos destruídos junto com esses gafanhotos. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã.